precisamos da palavra de Deus. E eu quero abrir com você Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Aqui é o discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e paciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de inimigos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, provendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém? Senhor, pedimos a Ti que fale conosco por Tua palavra, derrame graça sobre nós, que a graça dessa palavra possa encher os nossos corações, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas nessa noite, que sejamos edificados na Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti que esta noite o Senhor possa tocar em cada um de nós presentes, as pessoas que estão assistindo essa mensagem pela internet, que o Senhor possa tocar, derramar graça e poder, que sejamos todos abençoados, guardados e protegidos pela Tua mão. E assim oramos agradecidos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez recebermos a Tua palavra, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. O título dessa mensagem é A Fé que Transforma. Comece a buscar ao Senhor, buscando ao Senhor, assim como os apóstolos buscavam, crendo no Senhor, acreditando que Deus é poderoso. Busque a face do Senhor para que você seja salvo. A mensagem do apóstolo Pedro foi mensagem de salvação, trazendo ao povo ao arrependimento, levando o povo a se arrepender dos seus pecados. E quando perguntaram para Pedro e os apóstolos: o que faremos nós? Ele disse: arrependei-vos, pois, dos vossos pecados. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E todos nós pecamos. E todos nós precisamos da graça do Senhor. Paulo escreveu para Romanos 3,23, ele diz: todos pecaram e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. Então nós precisamos dessa glória, dessa graça poderosa nas nossas vidas. Então o apóstolo Pedro se levanta agora aqui com uma palavra ligada ao coração de Deus, para abençoar aquelas pessoas. Então nós temos visto o Senhor agindo no meio do povo, e nós não podemos perder essa fé, essa esperança. Nós temos de crer que o Senhor está conosco. Então eu quero fazer uma pergunta para você, mas para você responder para o Espírito. Quando você sai da sua casa e vem à igreja, o que te motiva? O que motiva você a sair da sua casa, do conforto da sua casa, para você vir à igreja? Nós temos que estar motivados a chegar à igreja para ouvir a palavra, porque a palavra de Deus é que vai trazer limpeza às nossas vidas. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que acabais de ouvir. E agora aqui a gente vê o apóstolo Pedro tomando a palavra, tomando a responsabilidade de falar diante daquele povo. E houve conversão. O texto diz que quase 3.000 pessoas se arrependeram de seus pecados naquele dia e se entregaram a Cristo. Então nós precisamos ter essa consciência. A palavra de Deus precisa estar na minha vida. Mas aqui, voltando ao texto, veja aí, versículo 14. O texto diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varão judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas
autoridade. Pedro se levanta agora com intrepidez, porque esse dia foi o dia do Pentecostes, e quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo encheu a vida deles. Então Pedro estava cheio do Espírito, e ele agora fala como um eloquente. Pedro era um homem indouto, um homem que não tinha leitura, mas agora ele se levanta como alguém que sabia das letras, que conhecia as letras. Pedro conhecia as Sagradas Escrituras, mas ele era um homem do mar, um homem de pesca. Mas agora ele se levanta como um doutor. O Espírito Santo enche o coração de Pedro, porque o Espírito Santo tinha o desejo de abençoar vidas. E através da palavra, o Espírito Santo agiu naquelas vidas. Então esse discurso de Pedro foi um discurso inspirado, e nós precisamos buscar essa inspiração do Senhor todos os dias na nossa vida. O apóstolo Pedro estava inspirado por Deus, e ele traz essa palavra para abençoar aquele povo. E o pecado caiu em quase 3.000 pessoas. O Satanás foi envergonhado mais uma vez. A palavra venceu, e a palavra de Deus precisa vencer nos nossos dias também. E nós precisamos estar sempre motivados a levar essa palavra adiante. Tem muitas almas perdidas por aí, carentes, sedentas, famintas, precisando ouvir a palavra da verdade. E nós não podemos negociar essa palavra, porque a palavra do Senhor é verdade e vida, e é ela que vai trazer limpeza, ela que vai trazer cura, ela que vai trazer santificação, ela que vai trazer salvação. E nós precisamos pregar com eloquência, cheio do Espírito, para que o mundo seja transformado. As notícias que vemos e ouvimos é sempre: vai ser ruim, é ruim, é terrível, é não sei o que. Nada. Quando nós estamos cheios do Espírito, os nossos olhos estão em Cristo. Quando os nossos olhos estão em Cristo, está a nossa mente em Cristo, estão os nossos pés em Cristo, as nossas mãos em Cristo, o coração em Cristo. Nós estamos em Cristo, e a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Então nós não somos desse mundo. É o mundo que vai dizer que vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser terrível, vai ser não sei o que, vai ser nada. Jesus está na nossa vida. Então nós temos que trazer essa palavra de esperança, essa palavra de alegria para o povo, dizer: olha, o mundo vai ser diferente, o Senhor vai tocar nesse mundo inteiro, Ele vai fazer esse mundo fumegar, Ele vai fazer com que as pessoas sejam abençoadas de trás para frente. O Senhor vai nos guardar, vai nos livrar de todo mal. As pessoas precisam ouvir isso, precisam ouvir palavras de esperança, palavra de vida, palavra de alegria. Então aqui o apóstolo Pedro toma a palavra, porque ele viu que o povo estava sem esperança, avisando aquele povo, ao ver os discípulos serem batizados pelo Espírito, é que eles estavam embriagados, é que eles estavam doidos, estavam fazendo qualquer coisa. Mas Pedro chama a atenção e fala aí: olha, o que vocês estão vendo aqui, eles não estão embriagados. Isso aqui foi o poder de Deus que desceu na vida desses homens. E o que acontece? Quando Pedro explica isso para eles, eles também fizeram. Quase 3.000 pessoas olharam e falaram: e o que nós precisamos fazer? Aí Pedro diz: arrependemos dos nossos pecados. E essa é a palavra que nós temos que levar a esse mundo. Jesus diz que nós somos sal e nós somos luz. O sal não é para salgar, é para dar sabor. A luz é para iluminar no meio das trevas, alumiar o caminho. Então, nós precisamos nos agarrar a esse Cristo que é poderoso. E Pedro estava aqui falando dele. Quando Pedro falou de Jesus no meio desse povo, o povo também queria. E aqui, esse povo era o povo do mundo, o povo que estava em trevas, um povo que tinha os olhos fechados para as coisas de Deus, o coração fechado, a mente fechada para as coisas de Deus. Mas quando Pedro começa a trazer a palavra, e ele começa a falar de
se abriram, abriram o coração, abriram a mente, e eles puderam entender que eles estavam diante agora da palavra poderosa do Senhor. E aí veio o arrependimento. E quando entrou o arrependimento no coração daquele povo, eles se prostraram diante de Cristo. Então você e eu somos condutores da palavra. Precisamos mostrar a este mundo que o Cristo que eles acham que está morto, não está morto, está vivo, é poderoso e vai voltar para buscar a sua igreja. Ele venceu a morte. A morte não pôde segurar Jesus, porque Jesus é poderoso e ele venceu a morte. Então aqui o apóstolo Pedro, cheio do Espírito, ele explica isso. No versículo 15 ele diz: esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre foi que, dito por intermédio do profeta Joel, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Os últimos dias começaram lá, quando Jesus volta aos céus e o Espírito Santo desce, começam os últimos dias. E começa a acontecer os milagres, os sinais, começam a acontecer prodígios, as coisas começam a acontecer, os apóstolos começam a trabalhar agora movidos pelo Espírito Santo, e as pessoas começam a se arrepender dos seus pecados e serem batizadas, os pecados sendo cancelados. E nós não podemos deixar isso morrer nos nossos dias. Nós somos os profetas dos últimos dias. Nós vemos que os sinais da vinda de Cristo estão evidentes. Todos os dias nós vemos alguma coisa diferente. E sabemos que são sinais da vinda de Cristo. E nós não podemos ficar calados, temos que pregar o Evangelho. Temos que falar da parte do Senhor. O Senhor nos levantou como profetas. E agora nós somos as pessoas que falam da parte de Deus nos nossos dias. Então você e eu precisamos estar ligados ao Espírito, buscar o Senhor, buscar em oração, buscar a palavra, porque Deus vai usar as nossas vidas para que almas possam chegar arrependidas aos pés do Senhor. Porque o dia do Senhor virá, e nós vimos aqui que o grande dia do Senhor, o texto diz assim: que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Está perto, Jesus está voltando. Então nós temos que preparar os nossos corações, temos que estar com as nossas malas prontas, arrumadas, porque quando o Senhor vier, Ele vai nos levar com Ele. Então lute para você não perder a sua salvação, e lute para que outras pessoas sejam salvas. Esse é o nosso trabalho na terra, guardar a nossa salvação e cuidar para que outras pessoas cheguem também e sejam salvas, que elas também conheçam a Cristo, o Cristo que nós conhecemos. Nós não podemos agora, que estamos em Cristo, fechar os nossos lábios, fechar os nossos olhos para não ver as pessoas, mas temos que abrir os nossos olhos e abrir os nossos lábios e levar a elas a palavra de edificação e de vida, para que se arrependam dos seus pecados e também conheçam o Cristo que nós conhecemos. Então, se nós
busque o Senhor, não deixe de buscar o Senhor, não tenha uma vida monótona, de levantar pela manhã apenas e ir lá, trabalha, volta, ou vai lá, estuda e volta, ou vai lá e faz a sua atividade e volta, mas busque a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que nós temos que orar sem cessar. A nossa mente tem que estar cativa ao Senhor, sempre em oração, temos que estar ligados, ainda que estejamos na praia, estamos lá na praia, está brincando, está mergulhando, está jogando bola em algum lugar, está fazendo alguma coisa, qualquer atividade no trabalho, a sua mente tem que estar ligada a Cristo. Cuidado para não ser enganado. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia para você não ser enganado, porque Jesus diz que nos últimos dias aparecerão falsos mestres. Eles vão estar no nosso meio e eles vão trazer uma palavra bonita. Ele nunca vai dizer, um falso mestre vai dizer para você assim: eu sou um falso mestre e eu vim aqui trazer uma falsa palavra para você. Mas eles estão aí. Então cuidado com o que você ouve, cuidado, tem coisas que são bonitas, mas a Bíblia diz que o final delas é morte. O que nós precisamos é estar com os nossos corações e a nossa mente na palavra de Cristo, na doutrina dos apóstolos. O Pentecoste foi um momento de profunda transformação, onde o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, dando-lhes poder para testemunhar de Jesus. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós, foi derramado sobre você. Se não foi, receba agora o Espírito Santo na sua vida, porque é Ele quem vai fazer a diferença na nossa vida, é Ele quem vai nos levar às almas perdidas, carentes. É Ele quem vai abrir os nossos olhos, é Ele quem vai abrir os nossos corações, é Ele quem vai abrir os nossos lábios, é Ele quem vai dizer para nós: olha, leve essa palavra a fulano que está em tal lugar, e nós vamos obedecer e vamos levar a palavra, e vai haver transformação e vida. É Ele quem fala conosco assim: estenda a sua mão e ora por aquele enfermo, o enfermo vai ficar curado. É Ele que vai dizer: olha, aquela pessoa morreu, estenda a mão lá, chama o fôlego de vida, e ela vai viver. Irmãos, eu já tive essa experiência de ver uma pessoa morta e impor as mãos, e dizer: fôlego de vida, retorne agora em nome de Jesus. E a menina estava morta, e ela suspirou fundo, bem forte, e abriu os olhos. Está vivo até hoje, para a glória de Deus. Já vi pessoas sendo curadas de AIDS, curadas de várias coisas, porque nós temos que crer no Senhor. Então não seja um crente incrédulo, creia. O Senhor é poderoso, assim como Ele agiu lá em Pentecostes, Ele age hoje, da mesma forma. Ele é o mesmo Deus, é o mesmo poder. E esse mundo que está aí em trevas precisa da luz de Cristo, e a luz já está em nós. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. Não seja mais um crente, seja um cristão de fato, alguém que creia no Senhor, alguém que fale da parte do Senhor com convicção, assim como o apóstolo Pedro falou com convicção, ele sabia o que estava falando, e quando ele falou com convicção, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Quase 3.000 almas foram à frente, e depois ele, no outro discurso, Pedro fala e quase 5.000 almas vão à frente. Sabe por quê? Porque ele tinha convicção naquilo que ele estava falando, ele acreditava em Cristo. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê, porque os falsos profetas estão aí e eles vão estar aí sempre, até o dia de Cristo.
Eles vão estar aí. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo também está. E o Espírito Santo é aquele que nos inspira. O Espírito Santo é aquele que vai nos inspirar para que a gente possa falar da parte de Deus e pregar a verdade para este mundo que está perdido. Então não troque a sua salvação por nada. Não negocie a sua fé. Continue firme com a sua fé em Cristo. Ainda que os montes tremeçam, ainda que as águas tumultuem e espumejem, creia que o Senhor está na sua vida e Ele vai te ajudar. E Ele ajuda. O Senhor fez algo poderoso nesse dia que Pedro trouxe essa palavra. Os corações das pessoas tremeram porque a palavra do Senhor foi pregada. E quando a palavra do Senhor é pregada, algo novo acontece dentro de nós. E essa noite Ele faz algo novo neste lugar. Essa noite o Senhor faz algo novo nas nossas vidas. Nós não vamos voltar para casa da forma que saímos. Vamos voltar transformados pelo poder do Espírito Santo, porque Ele está neste lugar. É o Espírito Santo quem fala conosco. É Ele quem trabalha as nossas vidas. Então creia que algo novo vai acontecer, já está acontecendo no seu coração, na sua vida. Algo novo está acontecendo na sua casa. O Senhor está agindo agora nos nossos lares, nas nossas famílias. O Senhor está agindo agora nos nossos parentes. Pense nos seus filhos, onde eles estão agora? O Senhor está agindo lá. Pense aí na sua esposa, não trouxe a esposa. Pense na sua família agora. O Senhor está agindo. Ele está derramando graça e poder. Ele está cuidando, Ele está abençoando. E nós temos que ser gratos a esse Deus. Porque Ele fala conosco. Imagina, Deus está no seu santo trono, no céu, melhor, acima dos céus, porque a Bíblia diz que quando Ele vai olhar para o céu, Ele tem que se inclinar para olhar para o céu. Imagina para olhar para a terra. E Ele está lá no seu trono, reinando soberano. E aí, Ele se lembra de nós, que somos pequeninos. Ele não se esquece de nenhum de nós. E Ele traz a sua palavra aos nossos corações para edificar as nossas vidas, para nos abençoar. Então essa noite, o Senhor fala conosco. Ele traz transformação dentro de nós. Essa noite o Senhor age nas nossas vidas, para que possamos nos levantar como profetas e profetizas nos últimos dias, e abrir os nossos lábios e falar da parte do Senhor. E nós vamos ver as almas sendo convertidas, nós vamos ver pessoas sendo curadas. Você impor as suas mãos, não precisa ser o pastor da igreja, não, é você. Você também tem o Espírito Santo. Esse Espírito que desceu lá no dia de Pentecostes está nas nossas vidas hoje, agindo poderosamente. Você crê que você pode chegar no hospital e orar e as pessoas serem curadas? Eu vi isso 2 vezes no hospital Luiz Eduardo. A gente fazia capelania, chegamos no sábado, oramos, no domingo o médico passou, deu alta para todo mundo. 2 vezes. Todos foram para casa. Será que Ele não pode fazer isso? Deus pode fazer isso. Deus pode abrir as cadeias. Ele fez isso no avivamento das Ilhas Fiji. Eu vou colocar lá no grupo o vídeo do avivamento das Ilhas Fiji, para você ver o que Deus pode fazer. Deus fez isso na Holonga,
Em 2003, na alma longa, Deus faz isso todo dia. Mas nós precisamos crer, precisamos ter o coração de Pedro, que acreditou na palavra, e quando ele olha aqueles homens que estavam zombando dos discípulos que estavam cheios do Espírito, e aí o que acontece? Pedro toma a palavra e dá uma direção naquele lugar, e aquelas pessoas passaram a acreditar no poder da palavra de Deus, e essa palavra vai gerar transformação em nós, e nós vamos sair deste lugar cheios do poder e da graça de Cristo. Amém? Eu quero orar. Meus irmãos, você pode se colocar de pé? Vamos orar. Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por esta palavra. Pai, essa intrepidez que estava no coração de Pedro, eu peço a Ti que derrame neste lugar sobre nós, que sejamos intrépidos a pregar essa palavra, Senhor, que essa graça que estava na vida do apóstolo Pedro esteja hoje nas nossas vidas, e que o Senhor possa nos levar, ó Deus, pelos caminhos, Senhor, pelos âmbitos da terra, que o Senhor possa nos levar aos bares, aos becos, Pai, aos prostíbulos, que o Senhor possa nos levar, Senhor, aos campos, que o Senhor possa nos levar, Senhor, a todos os lugares onde as almas carentes estão, para que elas possam receber o poder da palavra, que elas possam receber, Senhor, a Tua graça, e que elas se arrependam de seus pecados sejam cancelados, Senhor, e que elas possam se curvar diante do Senhor. Pai, move as águas, Senhor. Venha mover as águas no meio da igreja. Venha derramar o Teu poder esta noite neste lugar, Senhor. Que esta palavra possa, esta noite, Senhor, trazer vida no meio da igreja, trazer vida, Senhor, para que ao sairmos deste lugar, ó Pai, que a nossa sombra possa curar, que pessoas sejam curadas através da nossa sombra, que pessoas sejam curadas através de uma palavra nossa, ao impor as nossas mãos sobre os enfermos, que eles sejam curados, que o Senhor possa agir poderosamente na vida da igreja, Senhor, que nós possamos impactar pessoas, que as pessoas que vierem a nós sejam impactadas não por nós, mas impactadas pelo Teu Espírito, que o Senhor possa usar as nossas vidas, Senhor, assim como o Senhor usou o profeta Isaías, que o Senhor possa usar as nossas vidas, porque nós somos os profetas e profetisas dos últimos dias, e que o Teu nome seja glorificado, e nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a bênção apostólica. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre, e que a igreja, transformada pelo poder de Deus, diga amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua família, rica e abundantemente.